Podemos? Salmo 18, versículo de número 28. Mas vamos lá, que o que nos interessa é o que está escrito, está assim, ó. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Nessa outra tradução que eu pedi a ele, para ele colocar aí, está aí na tela, você pode ler. Vamos ler comigo? Leia para mim bem alto aí, por favor. Primeira pergunta: o que é a minha lâmpada? O que é a minha lâmpada? Se ele alumia, né? Seria o nome certo aqui. Se ele acende a lâmpada, o que é a minha lâmpada? Você sabe o que é a sua lâmpada? Ou será que a sua lâmpada está apagada? Ou será que a sua lâmpada está acesa? Agora foi pergunta demais, hein? Primeiro, o que é a minha lâmpada? Que Davi está dizendo que ele acende, ou ele resplandece, ele coloca fogo, ou alumia, como algumas traduções assim o falam. O que seria o que é a minha lâmpada, já que ele precisa, é ele que acende ela, né? E é ele que derrama luz nas minhas trevas. O que é a minha lâmpada? Bora lá, um de cada vez? Não, mas é a minha lâmpada. Ele está falando, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Nessa linguagem está assim, na nossa está assim, porque tu acenderás a minha candeia. Que é a mesma coisa de lâmpada. Lâmpada de candeia, ou lamparina, ou lampião, vai dar o mesmo. O que seria a minha lâmpada? O que seria a nossa lâmpada? Você tem uma lâmpada, eu sei que você tem. Eu sei que você tem uma lâmpada, ela pode estar apagada, mas que tu tem uma lâmpada. Todo homem, toda mulher tem. Cala a boca, mas você não pode responder isso. Eu estou perguntando o povo. Você não faz parte do povo ali, você faz parte do povo todo. Deixa eles aprender assim, que a pessoa quebra a cabeça, ela aprende. Você já me ouviu falar isso aqui? Tenho certeza que já me ouviu falar isso. Ou então você já leu. Agora eu vou te fazer a pergunta. Me prove onde é que está. Agora lascou. Não vou fazer isso, que eu não sou mau. Mas vamos ver se você tem uma lâmpada acesa ou apagada. Bora ver se ela está. Porque ter, você tem. Provérbios 20, versículo 27, por favor. Pega na sua Bíblia. O que está escrito aí? Você tem uma alma, não tem? Tem ou não tem? Tem uma tradução que vai falar alma, tem tradução que vai falar espírito. Ou seja, a sua pessoa. Ou então, se a gente pegar a alma, eu vou te fazer então a minha pergunta para você. Como é que está a sua alma? Se eu pudesse falar com sua alma, eu diria, tenha calma, logo vai passar. Pois é, a sua alma, ou a nossa alma, que ele diz aqui, a alma do homem, o que ela é? A lâmpada do Senhor. Como é que a sua alma está, irmão? Sua alma está apagada? Por exemplo, uma pessoa que está triste, desanimada, cabisbaixo, assim para desistir,
Será que essa pessoa está acesa? Não. A vida pode estar caindo ao seu redor, mas o Salmo 91, ele diz que 1000 cairão à sua direita e 10.000 a ser para onde, né? Vai cair do teu lado direito e do teu lado esquerdo. Não é assim? Mas como é que tu fica? Tu não serás o quê? Agora, como é que você está vindo caindo do teu lado e caindo do teu lado e tu não se afoba para não ir nem para um lado e nem para o outro? Tu só não vai se a sua alma estiver acesa, porque se a sua alma estiver apagada, por um desses dois lados tu vai cair, tu vai ser acertado. Por quê? Porque você vai sair do seu lugar através do desespero que vai bater na sua mente, nos seus pensamentos. Se você é uma pessoa desesperada, se você é uma pessoa desanimada, mas pastor, eu tenho que explicar ao senhor o que aconteceu comigo. Irmão, eu já estou falando do Salmo, está caindo à direita, está caindo à esquerda. Mas a pessoa que está no esconderijo do Altíssimo, ela não será atingida, porque a lâmpada dela, que é a sua alma, está acesa pelo Senhor, ou seja, Deus está presente, Deus é luz. Se a luz está presente, não há lugar para as trevas é Satã. Então, se Satã não está perturbando, confundindo a minha mente, a minha imaginação, os meus pensamentos, frustrando, me entristecendo, me jogando para baixo, então, se Satã não está presente, a minha mente está acesa. Se ela está acesa, ela não vai pelo que está ao redor, ela vai pelo que está nela. Eu preciso falar disso. Eu vou repetir de novo, vocês não entenderam, foi nada. Vou dar um exemplo. Por que Jó perdeu filhos tudo de uma vez? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguma mãe aqui ou pai já perdeu um filho? Já? Levante a mão se já aconteceu isso. Tem uma ali. Dói? Dói? Jó perdeu 10. Tudo de uma vez. A dor de 1 e a dor de 10, acho que 10 vai doer mais, né, irmão? 1 já dói pra caramba. Com a graça de Deus, eu nunca tive uma perda como essa, mas eu imagino, né, quem tem, o que passa. Porque o normal, por que dói tanto? Porque o normal é os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos. Isso é o normal. Quando isso acontece, dói inexplicavelmente, e Satanás sabe que dói, que tanto é que você vê que ele pediu para Deus a autorização para poder causar a dor em Jó. Porque ele acusou Jó que Jó tinha uma fé falsa. Quando que uma fé é falsa? Uma fé é falsa quando a gente fala da boca para fora. Porque quando a gente afirma uma confiança em Deus e na realidade, quando a gente é atacado, essa confiança não existe, então é uma fé falsa. Então Jó, ele perdeu numa vez, num dia só, num acidente, numa tragédia, ele perdeu seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Talvez o enterro deles foi num dia só. Talvez a sepultura foi aberta em uma só. Né? A dor que Jó teve, uma dor insuportável, de perder os seus filhos queridos, os quais Jó os amava, e a prova que Jó os amava é porque Jó levantava todos os dias de madrugada e orava pelos seus filhos. Já pensou a primeira coisa? Se Jó orava pelos seus filhos e em uma noite só ele perde todos os seus filhos, o que Jó poderia dizer? Esse negócio de Deus, de oração, isso não funciona, isso não existe. Eu orei, levantei de madrugada, eu podia ter dormido.
fiquei igual um zumbi, fui orar, pedi para Deus proteger, para Deus guardar os meus filhos, e Deus deixou essa tragédia acontecer que eu perdi tudo numa vez só. O que adiantou eu orar? O que adiantou eu ser fiel? O que adiantou eu buscar a Deus? Não adiantou nada, porque eu perdi o que eu tinha. Daqui a pouco vem alguém e diz assim: Jó, tem uma notícia triste para dar. Mais uma. O que foi dessa vez? Jó, levaram todo o gado, a gente estava pastando, os caras vieram, pegaram tudo, depois pegaram os carneiros, pegaram os camelos, levou tudo. Jó, você não tem mais nada, você foi roubado, tudinho. Aí, irmão, Jó tem 2 problemas agora que ele não tinha antes. Porque antes ele tinha uns filhos problemáticos, agora ele não tem filho nem problemático mais. Agora ele perdeu os filhos que tinha. Perdeu os bens que tinha. Então ele já aumentou 2 problemas para ele. E aí, o que acontece? Vem de novo Satã e diz assim para Deus: pele por pele, dente por dente, tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Toca nele, o Senhor vai ver se ele não vai falar na tua cara que o Senhor não é o que o Senhor diz ser e que parece ser. Aí o que Deus diz? Toca nele, mas na sua alma, Porque Deus sabe que quando a alma humana ela é tocada, quando a alma humana ela perde o entusiasmo da vida, o valor da vida, quando a alma humana ela perde o contato com Deus, ela perde a luz, essa alma desfalece. Essa alma entra no controle e na direção do inferno. Por isso que Davi está dizendo: ele alumiou as minhas trevas, ele me tirou da escuridão, da tristeza, da depressão, da ansiedade, do transtorno, do mau pensamento, do fracasso, da revolta, da mágoa, que são tudo sentimentos, irmão, que vêm na nossa alma. Pensamento de vingança, frustração, é de uma alma que ela está sendo atacada, que ela está sendo, tentando ser invadida pelo mal, para deixar com que a pessoa, ela fique sem saída. Por que às vezes muitas pessoas querem tirar suas próprias vidas? Porque elas não veem sentido de viver e elas não veem saída para os problemas que elas têm. Eu estou te falando isso por 2 coisas. Primeiro, porque é o que a Bíblia diz. E segundo, é porque eu mesmo passei por isso. Ao chegar em situações da minha vida que eu me senti um fracasso por querer e ter a necessidade de prover e não conseguir fazer nada para minha casa e ver minha família ter que depender dos outros para poder comer. Viu, filho? Esses dias, por exemplo, eu estava lembrando, a minha esposa, até quando nós começamos a ir na igreja, para a gente ir na igreja, você sabe o que a minha mulher fez? Pegou roupa emprestada, porque a gente não tinha, para ir na igreja. Né? Você imagine, e você que quer trabalhar, que quer fazer, e bate numa porta e bate na outra, tudo fechado e ninguém faz nada, dá um desespero, não dá? Para quem tem responsabilidade, não quer ficar encostado na mão de ninguém, não quer depender de ninguém. Não é o caso de orgulho, porque se você tem saúde e sabe fazer, poxa, não, é mais do que necessário você mesmo prover seu sustento. Agora, se você tiver com problemas de saúde, se você tiver com dificuldades, alguém te oferece ajuda, irmão, mais do que justo. Mas se você não está doente, que era o meu caso, eu não estava doente,
O problema é que eu não conseguia lugar nenhum para poder trabalhar e ganhar o meu dinheiro. Então vem no camarada pensamentos de tudo quanto é tipo de coisa. No meu caso, por exemplo, é assim, ó, você é um excremento, para falar uma palavra bonita, né? Mas não era aquelas que o diabo fala, não fala assim nessa linguagem. Você não serve para nada, você não consegue nem criar uma filha que tu pôs no mundo. E eu olhava para a ponte e dizia, isso acaba rapidinho, é só pular da ponte. Irmão, pular da ponte é tão fácil quanto deixar Deus incendiar a sua alma, deixar Deus acender a sua alma. É a mesma coisa. É a escolha que você faz. Será que se você ler, por exemplo, o Salmo de Davi, você não vai ver que Davi chegou em momentos de desespero que ele preferia também morrer? Mas ao invés de pedir a morte, como o profeta Elias pediu, Senhor, me mata, eu não sou melhor do que os outros. Ao invés de pedir para Deus levá-lo, para Deus retirar ele dali, que ele não aguentava o sofrimento, o que é que Davi pediu? Senhor, acende a minha lâmpada está apagada, acende ela, traz luz na minha alma, liga a luz que desligou, na qual eu caí nas trevas, estou sem perspectiva, estou sem direção, estou sem rumo, estou sem caminho, não sei o que fazer, mas se o Senhor acender a minha alma, eu vou encontrar a saída. Se o Senhor acender a minha alma, eu vou encontrar a solução, porque com a minha alma confusa, e era o que Satanás queria que Jó ficasse, era num estágio onde ele fosse tão abalado que ele não visse outra saída, a não ser brigar com Deus, acusar Deus, culpar Deus, jogar na cara de Deus. Que era o que Satanás queria que Jó blasfemasse. Ele não queria que Jó, digamos assim, irmão, o diabo não quer que eu e você, a gente saia da igreja, a gente pare de vir no culto. Irmão, esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é que eu fique aqui no altar, que você fique sentado aí, mas blasfeme de Deus. Ou seja, atribua a Deus o seu sofrimento, o seu problema, como muitas vezes eu dizia assim, não precisa nem um fura-bolo, só o dedo midinho. Mas nem o dedo midinho Deus colocava. Por quê? Porque não mudava nada. Eu voltava, a minha vida estava a mesma coisa. Eu continuava no fundo do poço. Porque tem gente que pensa que vai mudar de vida. Seu corpo não sai daquilo que está dentro da tua alma. A primeira coisa a sair da confusão é a tua alma, depois o teu corpo sai. Se a tua alma não sair, teu corpo vai ficar lá. Como assim, pastor? Olha para cá. Eu vou te dar uma receita. Depois você lê um livro chamado A Bíblia que Jesus Lia. Esse é o nome do livro. Nesse livro, o autor vai te dizer que Jó, ele fala, mais propriamente o capítulo que ele fala sobre Jó, que veio, o título do livro vem sobre isso aí. Ele diz o seguinte, Jó, ele foi uma pessoa que enxergou na escuridão. Se está escuro, irmão, apagou todas as luzes, não tem celular, lanterna do celular, não tem uma vela, não tem um lampião, uma candeia, que ninguém sabe mais o que é isso, né? Não tem nada. Você vai automaticamente parar, chorar, ficar com medo de qualquer barulho ao seu redor, porque você não sabe do que se trata, você não sabe o que está vindo e você não enxerga nada. Então você vai entrar em desespero. Agora, por que Jó perdeu os filhos, perdeu os bens e perdeu toda a sua saúde, porque ele foi ferido da cabeça aos pés? Ele não tinha nem noção de que hora ele pudesse dar um piripaque, um tranco e morrer. Mas por que Jó não entra em desespero? Porque a alma de Jó não foi para a escuridão. Tudo o resto foi, mas a alma de Jó não.
Você vê os amigos de Jó quer fazer ele aceitar que foi por erro que ele cometeu, por falha dele, por pecado dele. Por isso que ele estava sofrendo. Você vê, a mulher de Jó chega, e claro, ela não foi má. Algumas pessoas interpretam ela de uma forma errada, ao meu ver, porque ela amava Jó, tanto é que ela teve mais 10 filhos com ele, foi a mesma mulher, ele não teve outra. O fato é que quando você vê uma pessoa sua sofrendo, e você não vê solução e vê a pessoa sofrendo, meu irmão, vou te falar uma coisa. A maior parte, até mesmo de nós cristãos, eu dou até um conselho. Se você tiver gente da sua família, numa situação muito ruim, principalmente no hospital, e se você não tem fé, sua alma não está acesa, sua lâmpada está apagada, não vai visitar não, chama alguém que está com a lâmpada acesa para ir lá levar luz, para ir lá acender. Porque se você chegar lá, ai meu Deus, a situação está trágica, irmão. Eu ficaria, por exemplo, né? Meu Deus, será o que está acontecendo comigo? Será que eu estou ruim assim? Será que, eu não estou vendo como é que está a minha situação? Né? E chega alguém lá, meu Deus, e agora? Fulano vai morrer. Olha o ânimo que vai passar se aquela pessoa estiver escutando um negócio desse aí. Porque teve uma senhorinha lá em Belém, não é todo caso não, tá, irmão? Mas essa senhora falou, pastor, quando o senhor fala aí, eu não vou falar para todo mundo, vou falar por mim. Ela disse, eu fiquei na UTI, acho que foi 42 dias, parece, não me lembro mais. E ela disse assim, todo dia, quando trocava o plantão do médico, o que entrava, chegava e perguntava assim para o outro, essa velha não morreu ainda não? E quem era a velha? A velha era ela. E ela escutava. Escutava eles conversando ao redor dela. Ela escutava. Eu fui visitar uma esposa de um pastor nosso, que a médica disse que se no outro dia, às 9 horas da manhã, eu visitei ela às 17 do dia anterior, às 9 horas da manhã, se ela não voltasse, não ia ter jeito mais para ela, seria o fim. E eu fui lá pregar para ela e disse assim para ela, olha, hoje é crucial, eu quero que essa noite você não dorme. É só essa noite, vai acabar tudo isso. Hoje é como aquele dia que Deus vai soprar o vento. O vento são os anjos, os quais Deus faz deles ventos, né? E dos seus ministros ele faz labaredas de fogo, mas os anjos é vento, Deus vai enviar seus anjos, Deus vai fazer o vento vir, o vento que abriu o mar para Israel escapar da perseguição de Faraó, foi um vento oriental que a Bíblia diz que Deus soprou, ou seja, anjos de Deus veio, abriu. Essa noite você não dorme. A enfermeira virou para mim e falou assim, você pode falar o que você quiser, ela não está te ouvindo. Eu falei assim, amanhã você pergunta para ela. A enfermeira falou, se tiver amanhã. A menina estava ouvindo tudo lá. Ela deu um testemunho e o médico confirmou. Ela contou isso lá na nossa igreja. E acho que eu tenho um testemunho dela gravado também. Uma hora eu vou procurar onde é que está. Veja bem. Aquele tubo. O tubo. Ela cortou 2 com os dentes, na luta, na batalha, porque vinha para apagar, para ela desligar, e ela lutando. O médico falou, eu não sei mais o que eu faço, pastor, eu apliquei sedativo nessa menina, que era para um cavalo apagar, e ela não apagou. E os 2 tubos ela cortou no dente. E eles entubaram de novo, ela cortou o outro. Aí eles entubaram de novo, aí já era lá para as 4 da manhã. Acalmou tudo, passou. O vento foi embora, né? E 9 horas da manhã, quando o médico chegou para examinar ela,
Ela abriu os olhos e o médico olhou para ela e disse assim: bom dia, milagre. Agora presta atenção numa coisa. A tia dela, no dia que eu fui visitar ela, um dia antes lá, 2 dias antes, a tia dela entrou lá chorando. Ai, meu Deus, minha filha vai morrer. Ai, meu Deus, como ela está. Jesus, tem misericórdia. Eu falei, não faz isso. Até para as outras pessoas que já estão ali, que já vê tanta coisa, irmão. Chega ali para você passar, né? Confiança, fé. Chega ali para você passar para os outros esperança. Para você passar para os outros coragem para enfrentar. Eles estão ali no corredor da morte e não pode abaixar a cabeça. Você já viu que quando alguém está sofrendo, a gente chega, lamenta, fala, não, irmão, vai dar certo, nós vamos orar, eu vou começar um jejum agora, estou abrindo um jejum contigo, vou orar hoje de noite, vou levantar de madrugada, pedir a Deus em seu favor, Deus vai prover, Deus vai enviar socorro, Deus vai mandar ajuda. Pastor, fica até com dó do fulano, tadinho. Puxa vida, e eu não fico com dó não é do fulano só não, eu fico com dó também de você que diz isso para ele. Porque Davi está aqui dizendo, olha, nós temos um Deus que acende a nossa lâmpada. Nós temos um Deus que incendeia a nossa alma. E aí, com a alma acesa, com a lâmpada acesa, a gente sai de onde? A gente sai das trevas. Interessante. Olha o que diz o profeta Miqueias. Nem sei se é Miqueias. Deixa eu ver se é Miqueias mesmo, peraí. Eu não anotei isso aqui não, que eu tinha outra coisa, mas nós vamos voltar aí no Salmo aí, tá, irmão? Eu vou voltar aí. Você está com pressa? Nem eu. Miqueias 7, versículo de número 8. Eu acho que seja isso mesmo. Ele diz assim, ó. Vamos ler o 7 também. Coloca o 7, por favor, meu filho. Isso. Eu, porém, esperarei em quem? No Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus, o que ele vai fazer? Me ouvirá. Agora, olha o versículo 8. Ó, inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Está difícil? Está complicado? Situação está feia? O bicho está pegando? Não tem problema não. Deus entra aí onde está feio, onde está complicado, onde o bicho está pegando, e solta o bicho, bota o bicho para fora, ainda pega na tua vida e diz assim, levanta, vamos embora. Vamos sair daqui, vamos mudar essa história, vamos pegar um rumo, vamos pegar uma direção, vamos pegar um caminho. O problema é que nós, eu e você, quando está difícil para a gente, o que a gente faz é o quê? Lamentar, revoltar, mas poxa, eu sou fiel. Ô irmão, mas quem te disse que é por causa de infidelidade que você tem revés na vida? Quem te falou isso? Por exemplo, acho que Jó teve um currículo que a gente não vai ter não, filho. Eu tenho uns homens de Deus que eu tenho inveja assim de ser igual a eles. Eu queria ser assim, igual Jó, mas eu não vou aguentar aquele tranco não, né? Eu queria ser assim igual Samuel, irmão. Ô, camarada, que cara. Eu queria ser assim igual Moisés, irmão. Uma fé daquela inabalável, uma confiança daquela. Eu só não queria ser o Moisés lá do começo, assassino, quebrou o pescoço dos outros. Ele lá não. Mas aquele Moisés lá das pragas, lá do mar aberto, lá da água, da rocha. Não é aquele Moisés que bateu na rocha também, não quero não. Aquele é nervoso. Aquele lá é para o pastor Anilton. Para mim não. Aquele Moisés que ora, pão desce do céu.
Gente do céu, eu fico fã de uns caras desses. Né? Ser assim que nem um Davi, né? O cara está com a vida toda lascada. Não o Davi da Batseba, não, que foi lá, matou o marido dela, pegou ela, levou para casa. Fez aquele Davi lá, não. Quero o outro lá. A parte boa. Aí você vai ver, por exemplo, que o que acontece? Davi, ele chega numa situação como essa, né? Onde ele descai tanto que ele passa a habitar e a estar numa situação tão complicada que ele precisava que a sua alma estivesse acesa para que ele pudesse sair das trevas aonde ele entrou. Porque para entrar nas trevas, a gente não precisa da alma acesa, não. A gente entra porque ela está apagada. Mas para sair de lá, você só sai com ela acesa. Por isso, olha para cá. Um grande equívoco que a gente pensa é que Jesus quer só curar o doente. Irmão, Jesus quer te mudar de posição, porque não adianta ele te curar e você continuar onde está. Você volta a ficar doente de novo. Quantas pessoas recebem bênçãos na igreja e quando sai da igreja, vai para casa, esfria um pouco na fé e a pessoa para de buscar Deus e ela perde tudo que ela ganhou. Então o que adiantou dar algo para ela? Não adiantou nada, ela perdeu. Porque ela continuou na mesma posição. Nós precisamos que a nossa alma esteja acesa, que é Deus que acende ela. Com o que Deus acende a minha alma e a sua? Deus acende ela com uma coisa que o salmista diz no versículo 29 do Salmo 18. Olha como é que Deus acende a minha alma e acende a sua alma. Ele diz assim, versículo de 29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com meu Deus saltei uma muralha. Versículo 30. Vai lá. O caminho de Deus é o quê? Perfeito. A palavra do Senhor é o quê? Provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Com o que Deus acende a minha alma? Com a sua palavra. Com o que Deus me tira das trevas? Com a sua palavra. A primeira coisa que Deus te dá é a palavra dele, porque a palavra dele, ela vai é provada já, né? Abraão usou, recebeu, mudou de vida. Isaac recebeu a palavra de Deus, mudou de vida. Jacó recebeu, mudou de vida. Moisés recebeu, mudou de vida. Davi recebeu, saiu das trevas. Então, eu preciso falar mais? Eu preciso dar mais prova de que funciona? Não preciso. Ela funciona. Ela funcionou, como por exemplo aqui, com o profeta Miqueias que eu li para você. E ela também funcionou com outro profeta chamado Abacuque. Capítulo 3, abre aí na tua Bíblia. Bonito esse nome. Abacuquinho. Abacuque significa, sabe o quê? Sabe o que é o significado de Abacuque? Você sabe qual é o significado de Abacuque? Abraço. Se você gosta de abraçar, seu nome deveria ser Abacuque. A minha neta, por exemplo, gosta de abraçar. Nossa, Deus do céu. É Abacuque, é abraço. Não tem gente que gosta de abraçar? Pois é abraço. Certamente ele era um camarada que gostava muito de abraçar os outros, né? Tem um cânticozinho que a gente cantava em 1992. Vocês não cantavam isso aqui não, Bosco? Porque eu tinha um pastor ímpar. O meu pastor era o meu pastor. E ninguém cantava
igual meu pastor. Então, meu pastor cantava um corinho que dizia assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao Senhor darei louvor. Se for preciso estar sozinho e sempre, sem ter alguém para cuidar, temendo amanhecer ainda à noite, teu nome nos meus lábios hão de estar, então me alegrarei no meu Senhor. Olha o que diz Abacuque 3,17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha o que Abacuque está dizendo, ó. Não precisa ter vaca no curral, não precisa ter azeitona lá na oliveira, não precisa ter uva na parreira, não precisa ter figo, não precisa de mantimento, não precisa de gado no curral. Não é isso que me satisfaz e que me preenche, não é isso que me dá alegria. O que eu não posso perder, Senhor, é só a tua palavra, porque se eu tiver a tua palavra, o gado vai aparecer no curral, os pastos vão ficar verdes, a parreira vai dar uva, a videira vai florescer, a outra lá, como é que chama? Tem muita coisa aqui, figueira, né? Vai aparecer tudo. O que eu não posso é apagar a minha alma, porque com a alma apagada, meu irmão, é por isso que eu ando falando que sempre quem anda preocupado vive duro com conta para pagar. Bota um sorriso no rosto e louve a Deus sem nada, porque Deus não precisa te dar nada para ele ser Deus. Porque se Deus tem que provar dando para você as coisas, ele não é Deus, irmão. Ele está comprando sua consciência, que foi disso que Satanás acusou a Jó de fazer com Deus. Por isso que ele chega lá e diz: tira tudo dele para você ver. Ele vai mudar a sua concepção todinha que ele tem. Por isso que o profeta está aqui dizendo: eu não preciso das coisas, eu só preciso da alma acesa. Se a minha alma estiver acesa, as coisas aparecerão no lugar aonde elas têm que estar. Por isso, agradece a Deus pela sua casa, sua família, seu lar, sua paz, sua conquista. Mas eu ainda não estou, pastor, não vi, ninguém veio. É preciso ver. Isso não é fé, filho. Se eu preciso ver para ter, não é fé. A Bíblia diz que Deus chama o que não existe como se já existisse. Porque a fé não é você ver para você poder ter, mas é você ter para você poder ver. Por isso que nós, que somos crentes, né, assim como Davi, que ele pega e diz: porque, Senhor, a tua palavra é perfeita, ela já foi provada, e a tua palavra, ela é verdadeira, é o que ela fala, o que ela afirma, o que ela diz, é exatamente igual ao que ela está afirmando. Eu já vejo ela dessa forma. Esses homens de Deus, esse pessoal que acreditou em Deus no passado, eles não se apegaram em coisas, irmãos, eles se apegaram ao que Deus dizia, porque quando Deus te diz algo, e naquilo você crê, Deus não só faz. Você vê, por exemplo, que Deus chega para um homem sábio, Salomão. Deus chega para ele e diz assim: Salomão, pede-me o que queres, que
eu vou te dar. Já pensou Deus chegar para você e falar, pede o que você quer? Nossa! Tem gente que tem uma lista grande, né? Aí Salomão virou. Ele não pediu ouro. Ele não pediu vitória sobre os inimigos. Ele não pediu um reino terreno. O que ele pediu para Deus? E quem é a sabedoria? O que Salomão está dizendo? Eu quero ter o Senhor comigo. Se eu tiver o Senhor comigo, essas coisas aí com o Senhor a gente consegue tudo. Agora, se eu não tiver o Senhor comigo, o Senhor só vai me dar algumas coisas. Eu só vou ter acesso a algumas coisas. Assim como tem crente que algumas coisas eles têm, porque Deus não está, Ele só dá. Deus não tem problema de me dar nada, irmão. Nem a vocês, não faz falta nenhuma para Ele. Sabe por quê? A gente não vai levar nada. Ele não tem problema de dar nada para a gente. Agora nós temos um problema. Quando não temos o que precisamos. E de que a gente precisa? A gente não precisa das coisas, a gente precisa de Deus. Tanto é que o profeta está aqui dizendo. Pode o curral estar vazio, pode a figueira não dar fruto, a vide não vingar, não tem, Abacuque, não tem, nesse ano, tem figo não. E a uva? Como é que está a uva esse ano? Também não vai dar nada não. Tá bom. Ok. E os campos lá, os mantimentos, lá aquele negócio lá que eles plantavam, né? O trigo, o outro lá, esqueci o nome do negocinho lá, esqueci. Lentilha. Como é que está esse? Também falhou. Não vai ter nada. Sério? Tá bom, mas pelo menos o seguinte, as nossas ovelhas, como é que está o rebanho? Rebanho? Os leões comeram foi tudo, sobrou foi nada, velho. Não tem nem pele de ovelha, nem um leitinho, um copinho de leite de ovelha. Não tem, Abacuque. E as vacas? Ele falou, rapaz, só está o curral, cara. Tá vendo curral? Tô. Tem nada, acabou tudo. Agora eu quero ver o que vai ser de você. Você está numa roubada. Sabe o que Abacuque fez? Não. Numa roubada tá quem fez tudo isso dá errado. Eu? Ficar chateado? Abaixar minha cabeça? Ficar triste? Eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Deus vai me fazer superar isso. Deus vai dar força para eu passar por isso. Eu vou vencer essa situação toda. Amanhã é outro dia. Amanhã já tem parreira já frutificando, já tem oliveira dando, já tem figo produzindo. Amanhã já tem leite, amanhã já tem boi, amanhã já tem vaca, amanhã já tem tudo que nós precisamos. Porque se Abacuque, irmão, eu fico impressionado com a fé desse povo. Porque se Abacuque, ele não entrou em desespero, por que a igreja entra, irmão? Se a igreja está firmada em superiores promessas, eu só vou te dar uma, que eu acho que é suficiente. Quer ver? Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Deus está onde? Está contra ou está a seu favor? Onde Deus está? Onde está seu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde é que está seu Deus? Ele está contra ou está a favor? Ele é dos contras ou a favor de nós? Paulo está dizendo, o que você vai dizer? Deus é contra ou Deus é a seu favor? Se Deus está a seu favor, meu filho, nada do que vem contra você te vencerá.
Deus está contigo, do teu lado. O que ele falou? Contigo eu entro no meio de um exército, contigo eu venço batalhas, contigo eu venço adversidades. Por quê? Porque olha a promessa que eu falei que eu ia te dar, versículo 32, isso é uma promessa, ó, que ele diz assim: aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas aí está incluída, mãe, seus filhos. Todas as coisas está incluída aí, mulher, seu marido. Todas as coisas está incluída aí, sua saúde. Todas as coisas estão incluídas aí, sua alegria. Todas as coisas estão incluídas aí, sua paz. Todas as coisas estão incluídas aí, seu sucesso, sua vitória, sua bênção, sua mudança, sua transformação. Está aí, ó. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele está contra ou está a favor? Você tem Jesus ou você tem o quê? Você só tem uma igreja? Você precisa ter Jesus. O que é ter Jesus, pastor? Ah, o senhor vai me chamar hoje para aceitar Jesus? Vou? Não, eu não chamo. Vocês sabem que eu não chamo. Não chamo não, irmão. Jesus é tão bom que não tem que ser chamado para aceitar ele, não. É eu que tenho que chamar ele. Senhor, me salva, me tira daqui, me levanta, me estende a mão, me põe para cima, me segura. É eu que tenho que ter esse privilégio, meu filho. Ele não está perdido. Quem está perdido sou eu. Quem está sem vaca, sem boi, sem parreira, sem videira, quem está sem... Sou eu, meu filho. E não é porque está numa maré ruim, é porque está sem o Senhor. Quem é que está triste? Quem é que está cabisbaixo, desanimado? Revoltado? Sou eu. Mas por que eu estou? Porque se eu contar ao Senhor que eu tenho passado, que eu tenho sofrido. Não, meu querido. Nosso problema não é sofrimento. Sofrimento a gente supera, a gente vive, a gente passa, a gente vence. O nosso problema é que se Deus entregou Jesus por todos nós, nós também temos que ter coragem de entregar tudo a Deus. Porque você só vai ter todas as coisas com Jesus e não sem Ele. Posso contar uma história? Posso? Então eu vou te contar uma história que o Carloto vai fazer um vídeo dessa história, só dessa história. É uma história, está em São Carlos 15, versículo 40. Tem gente que vai procurar na Bíblia. Não tem São Carlos. Não tem São Carlos, irmão, calma. Vou explicar. E a história nem é minha também não. Eu vi no Google, achei bonito. Então vou contar para você. Eu não sei quem é o autor dessa história também não. Já ouvi alguém contar isso. Me lembrei dela aqui agora, então vou repetir. Talvez nem vai ser na íntegra, como a primeira pessoa que contou, mas é mais ou menos assim. Um homem muito rico, mas aqueles ricos que tem tudo, não falta nada. Esse homem só tinha um único filho. Mas esse filho, ele saiu de casa. Porque ele não gostava da forma que seu pai conduzia os negócios. Ele achava que ele poderia crescer mais do que a maneira que o pai colocava, ensinava e mostrava, e que ele não dependia do seu pai para nada não, que ele poderia também, assim como seu pai venceu, tinha as coisas no mundo, na vida, ele também podia ter as deles, e ele ia conseguir ser o pai, e ele sumiu. E esse homem rico tinha um escravo muito fiel, que foi criado como um filho, dentro daquela casa. E aquele escravo podia dar tudo para ele, que ele não mexia em nada. Ele era muito fiel.
E aquele homem foi envelhecendo e o filho sumiu, nunca mais deu notícia. Naquele tempo, lembra, não tinha rede social, não tinha nada para comunicar, nem carta. É aquele tempo que você levava notícia de boca. Mandava assim como Marta, Maria. Elas mandaram chamar Jesus. Foi um camarada a cavalo, montado num cavalo, chamar Jesus. Não tinha telefone, não tinha nada. E esse homem viu que, esse fazendeiro viu que ele ia morrer. Ele foi e fez um testamento. E nesse testamento, ele fez com que o seu criado, quando ele morresse, procurasse o filho até encontrá-lo e entregasse o testamento a ele. E aí, quando foi um dia, aquele homem morreu, o criado fez o enterro, tal, fez tudo, e deixou toda a fazenda organizada, todos os bens, o pessoal trabalhando e tomando conta. E ele pegou aquele testamento e saiu pelo mundo, procurando aquele filho desmiolado. Foi para longe do teu pai. E aí ele encontrou esse rapaz, um tempo depois. E quando ele encontrou o rapaz veio, por que você está fazendo aqui, rapaz, nesse fim de mundo? O que aconteceu? Como é que está meu pai? Ele falou, seu pai, ele morreu. E ele pediu para que eu entregasse você o testamento. Então eu vou conseguir tudo, agora eu vou assumir todas as coisas de meu pai e tal, não sei o quê, aquelas coisas todas, né? Que o pessoal fica feliz quando recebe herança. Principalmente se queria que o outro morresse logo para tomar conta dela. Aí pegou, ele foi ler o testamento. E quando ele leu o testamento, não pode, não aceito. Vou colocar um advogado, vou revogar isso aqui, vou anular esse testamento. Papai estava louco, estava doido. E ele sai, vai procurar um advogado. E quando eles chegam no advogado, o advogado leu o testamento e disse assim, rapaz, o seu pai é um homem muito sábio, muito inteligente. Que doutor, olha o que ele fez aí. Meu pai colocou uma cláusula no testamento que eu só tinha direito de escolher uma das coisas só. Se fosse um cavalo, era só um cavalo. Se fosse um boi, era só um boi. Se fosse um carro, era só um carro. Se fosse um móvel, só podia ser a mesa ou o fogão, né? Só pode um. O cara não podia pedir dois. Como, doutor, meu pai é inteligente? Ele falou, rapaz, se você saiu de perto do teu pai, largou teu pai na sarjeta, abandonou teu pai não sabia nem por onde que tu estava, você queria o quê? Seu pai é um homem inteligentíssimo, você que é idiota e não sabe escolher. Porque se você souber escolher, você vai ter tudo. Por quê? Porque o pai daquele homem, daquele filho, colocou no testamento que todas as coisas que pertenciam a ele era do escravo. E o filho tinha direito de escolher só uma. Mas pera lá. Se ele soubesse fazer a escolha certa, como é que ele teria tudo? Era só ele saber fazer a escolha. De quem era o escravo? O escravo não era do pai? Se ele escolhesse o escravo não tinha tudo? Então ele teria todas as suas coisas se ele escolhesse o escravo. Ele só tinha que saber escolher. O que Paulo está falando aqui nesse versículo? Aprenda a fazer escolha. Não vou falar mais nada, não. Isso é uma parábola. Pegue o pão na sua mão aí. Aprenda a fazer escolha. Escolhe o filho que você tem tudo. Agora, se você escolher uma casa, você vai ter só a casa. Escolher um casamento, vai ter só a mulher ou o marido. Depois vai ter que orar para ter um filho. Agora, se escolher Jesus, com ele você terá todas as coisas. Como não nos dará com ele todas as coisas? Como? Isso é uma pergunta. Com ele eu tenho direito a todas as coisas, não é parte das coisas, todas as coisas.